Olá, fã de esportes, bom ter você com a gente nesse linha de passe de especial aí para o futebol brasileiro, porque o Flamengo conseguiu a sua classificação em segundo lugar, mas passou. O Corinthians conseguiu a sua classificação na Sul-Americana também, tá lá direto na próxima fase da competição, não vai precisar de repescagem. Atlético Mineiro está entre as melhores campanhas, também venceu com facilidade, passou a próxima fase. E o Botafogo, embora tenha passado em segundo, ficou no empate com o Júnior Barranquilla. Se a gente pensar o começo da campanha do Botafogo na Libertadores da América, meu Deus do céu, né? Já estavam dando o Botafogo como morto. E o Botafogo está classificado à próxima fase da competição também. Linha de passe está começando agora. Temos hoje André Kfouri, Gustavo Zupac, Breiler Pires, nosso Pedro Ivo Almeida e o outro Pedro. Qual que fez 2 gols hoje? Isso é bom. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa classificação para as oitavas de final, mesmo na segunda colocação. E você também falasse sobre um pouquinho do seu momento, né? 20 gols na temporada, a gente ainda está do início para o meio. Dá para ter uma marca melhor do que a do ano passado, que foi de 35 gols? Feliz pelo resultado, pelo jogo que a gente fez. Tivemos equilíbrio do início ao fim da partida. É um jogo complicado contra a equipe, né, que veio para se defender. Né? Não é fácil jogar contra a equipe que se defende com a linha baixa, mas foi um belo jogo de todos ali da equipe. E feliz também pelo momento, né, de fazer mais 2 gols com essa camisa. Como eu sempre falo, né, a gente não pode relaxar, a gente tem que querer evoluir sempre, não só eu individualmente, mas todo nós no coletivo também. E é claro que a gente vai buscar crescer todos juntos para conquistar grandes coisas esse ano. Obrigado, Pedro. Parabéns. Muito bem, autor de 2 gols o Pedro na vitória sobre o Milionários por 3-0. E podia ter sido mais ampla a colaboração da equipe adversária, como você vai ver ou rever aí nos gols, todos marcados no primeiro tempo. Semana passada, Pedro Ivo, o senhor estava no Maracanã, certo? Semana passada, Maracanã. Semana passada? Não, retrasada. Retrasada, no Maracanã, exatamente. E aí eu perguntei a você, e aí a exigente torcida do Flamengo, o que pensa deste jogo? Você estava lá. Estava lá. Eu te pergunto hoje, para o torcedor exigente do Flamengo, a entrega foi boa ou teve mais colaboração do Milionários? Não, ele acho que para o torcedor mais exigente, boa noite a você, o André, o Breiras, o Pac, a nação que nos acompanha. A nação depois dessa transmissão rubro-negra. Exclusiva do Flamengo aqui, ESPN Star Plus. A nação está conosco hoje. O mais exigente, ele sempre vai ter aquele mais, aquele porém, aquele contudo. Ele vai dizer que o 3-0 do primeiro tempo não foi exatamente um atropelo. Ele vai dizer que o segundo tempo poderia ter sido mais. Ele sempre vai ter um porém, porque ele é o mais exigente. Agora, se a gente pega um recorte que o Flamengo chega antes da bola rolar ali para o jogo contra o Bolívar. Dependendo de 2 vitórias e quem sabe combinação de resultado, dependendo de uma sequência que ainda não tinha para a Libertadores. Ele faz 4-0 no jogo, faz 3-0 em outro, ele é dominante, ele em nenhum momento ele sofre nesses 2 jogos. Dá para dizer que pelo menos, diminuiu um pouquinho ali o que se desenhou de um mau humor, uma certa exigência exagerada com o clube. O Flamengo, quando eu olho para esse jogo contra o Milionários hoje, quando eu olho para o jogo contra o Bolívar, principalmente na rodada 5, o Flamengo precisa ser isso aí na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Se ele não vai dar um banho de bola, se não vai ser um amasso que a gente vai olhar e falar, nossa, podia ser 6, 7, 8, ele precisa construir o resultado com alguma tranquilidade, até mesmo quando ele não é exuberante em campo. E acho que hoje foi um pouco assim no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. Eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra, não. Bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ele, dando o gol para ele contra, né? É um Flamengo que chegava e o terceiro gol também, ele é construído a partir do momento que vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, que quer pegar no pé do Flamengo, e teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram para o Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então, quantas chances não foi o exatamente essa tempo. coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. Isso posto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan, para mim, que tinha uma questão ali de
o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo, mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, ele tá em lá. Loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do título bem. A última partida, da fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols, e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, por um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações. O que o Flamengo vai fazer? Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda neste período. Mas é um Flamengo que tem que melhorar o seu nível de jogo. O Milionários assim, ajudou a beça, né? Não tem jeito, né? Assim, o time que tirou do Flamengo qualquer peso do início, né, oferecendo gols. E o Flamengo depois fez um jogo seguro. Para mim, o ponto a destacar no Flamengo, William, é a tentativa de imposição física, de recuperar a bola, de ser até para dar carrinho, e a Libertadores precisa disso, de um time que jogue sem a bola também. Esse é o ponto para chegar nas fases, para decidir realmente se o Flamengo vai disputar o título ou não. É um Flamengo que o torcedor fala, hoje eu estava vendo, inclusive, durante a nossa programação, não, o Flamengo, o espelho tem que dar show, o Flamengo tem que dar espetáculo, isso. Pelo menos eficiência, esse Flamengo começou a entregar, né, Zupac? É isso. No jogo contra o Bolívar, 4-0, e hoje no jogo contra o Milionários, 3-0, 7-0 nos 2 jogos que ele precisava vencer para passar a próxima fase. É isso, William. Companheiros, uma ótima noite a todos. Acho que se a gente pegar um recorte dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí consta o jogo do Amazonas, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, contra o Amazonas o time foi naquele modo mais preguiçoso mesmo, mas nos outros 3 jogos o Flamengo evoluiu dentro do padrão que ele vinha apresentando. Talvez não seja aquilo que o torcedor espera do teto desse time, claramente não é, mas dentro daquela amostragem que nos fez duvidar da evolução do trabalho, que fez o Tite ficar pressionado com as derrotas e etc e tal, nesses 3 jogos, que foram 3 jogos no Maracanã, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, o Flamengo deu alguns passos adiante. Hoje, eu concordo com os pontos que o Calçade colocou a serem evoluídos. O que eu gostei hoje foi do comportamento do meio-campo do Flamengo como um todo. Esse meio-campo funcionou, com o De La Cruz dando a dinâmica que ele sempre dá, com o movimento do Gerson da direita para dentro funcionando bem, e a ideia de ter o Gerson nesse lado de campo não é para que ele seja um ponta, é para que ele trabalhe como esse homem a mais, né? A hora que ele pega essa bola e vem para dentro, para ser um homem a mais por dentro, junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Pedro saindo, com o primeiro volante, seja ele o Alan, seja ele o Pulgar chegando, para gerar superioridade na faixa central do campo. Falta compensar o lado direito, que o Davi Luiz compensou muito bem no segundo gol.
No terceiro gol, outra ideia que o Tite quer trabalhar melhor, a gente viu que depois que o Ayrton se machuca e entre o Matias Vinha, como o Cebolinha é um cara que explora bastante o lado, o lateral pela esquerda fecha por dentro e o Vinha fechou por dentro e achou um passe que rasgou as linhas todas da equipe colombiana e encontrou o Pedro. Aliás, eu não sei como que o Bandeira marcou um impedimento absurdo. E ele estava na linha certinho. Um corpo de vantagem. Quem dava com isso Estava certinho na linha. Ou que o VAR precisou ver por ângulos diferentes. E demorou ainda, hein? Era coisa de 10 segundos e resolvia. Mas, enfim, então acho que com as questões de extremidade do campo ainda a serem evoluídas, com o contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo, o setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem, que foi ruim que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio-campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times também que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados. O Flamengo é um deles. Né? É complicado. O Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola matou, também Né? pegou de surpresa. Só faltou o goleiro pro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Está acontecendo uma coisa estranha aqui. Logo no começo. E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra, né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. Faltou você aqui nosso rodízio aqui. Sobre o jogo em si e o resultado, você olha o copo meio cheio, do tipo, legal, classificou, precisava, né? Chegou até a classificação ameaçada em dado momento, evoluiu, ganhou os 2 últimos jogos. Ou você olha o copo meio vazio e fala assim, classificou, mas foi em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, pode ser São Paulo Tajeres, e aí? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Dá para olhar dos 2 lados. O primeiro, inevitavelmente, é pelo lado negativo, porque por mais que a última fotografia, como o Zupac destacou, tenha sido os 2 últimos jogos no Maracanã, que o Flamengo passou com tranquilidade, placar elástico e até um futebol melhor executado,
o torcedor naturalmente vai enxergar o que foi a campanha. E para mim pesa mais até o desempenho do que necessariamente a colocação do Flamengo. A gente sabe que, até pelo Bolívar, uma campanha louvável que fez, terminando merecidamente em primeiro lugar, a altitude, o peso disso. Ressalva à parte, o Flamengo jogou bem somente 2 de 6 jogos da primeira fase. Então fica um quê de decepção no desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui, porque é um Flamengo que pode muito mais e que não pode reclamar da sorte nas oitavas. Do adversário que pegar, naturalmente vai ter de lidar com isso, porque foi algo que o próprio Flamengo plantou. E há sim uma evolução, o André pontuou, o Zupac falou nesse recorte dos 4 jogos, são 4 jogos que o Flamengo não toma gol e até é mais seguro hoje, com uma defesa que não é a titular, segurou bem a onda, não sofreu novamente, mas é um time que ainda tem dificuldades, que ainda não consegue ser consistente como se espera desse Flamengo do Tite. E a consistência vai o Calçade pontuou, a lateral direita, com a dificuldade de jogar por ali. Eu até vejo que o Varela é uma opção melhor diante da inconsistência do Wesley nas oportunidades que teve como titular. Vai melhor no apoio, até aproveitaria melhor esse corredor deixado pelo Gerson, mas o Varela entrega o básico de um lateral mais defensivo, mais seguro por ali, embora não apoie muito, pelo menos dá um equilíbrio maior para o time. Esse quê negativo, essa impressão negativa fique pelo desempenho do time na primeira fase, classificado, outra história, vira a página e a tendência é que o time siga evoluindo, até porque já estamos aí na metade da temporada. Você fala de não enxergar a perspectiva positiva com relação ao adversário, né? Sim. A evolução do trabalho. Não, e a perspectiva positiva para o Flamengo, eu enxergo para o trabalho. Agora, se o Flamengo pegar um adversário mais forte, uma pedreira, ou um adversário que não se imaginasse para o nível que o Flamengo encontrou no grupo, é algo que o Flamengo tem de lidar, porque o desempenho ficou aquém na fase de grupos e termina na segunda colocação de forma merecida. Dos times que vão terminar em primeiro, alguns são acessíveis na teoria. O Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, o próprio Bolívar não é, das possibilidades de confronto não é dos piores, embora o Flamengo tenha perdido em La Paz, mas ganhou com facilidade. Aliás, vai ter que decidir em La Paz. Vai ter que decidir em La Paz, esse é um problema. No grupo do Grêmio, a gente não sabe de que maneira o Grêmio vai reagir a esses atrasos dos jogos, mas pode ser The Strongest, até o Atipato. E eventualmente no grupo do São Paulo pode ser o Tadieres, né? A gente não sabe, talvez seja o Tadieres, o que também, dadas as possibilidades, não é um confronto fácil, mas não é um pesadelo. Agora, você tem Palmeiras, Atlético, Fluminense e River. Acho que esses 4 que são times fortes para garantir essa primeira colocação, mora aí o pesadelo de quem passa em segundo no sorteio. E mora aí o pesadelo de quem passa em primeiro também, né? Olhar para o Flamengo. Ah, sim. Flamengo, Botafogo e eventualmente São Paulo. Né? São as 3 bolinhas mais quentes do pote 2, com certeza. Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, né? Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa quartas. em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente o São Paulo passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro, certo?